Queridos, quero convidá-los para que nós abramos as nossas Bíblias na carta do Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 5, só o versículo de número 5. Epístola aos Filipenses. De vocês, a mesma de Cristo Jesus. Amém? O contexto desta carta, ou seja, os versículos que antecedem essa passagem que lemos, os versículos 3 e 4 do mesmo capítulo, apontam, pode passar aqui atrás, apontam para o assunto que Paulo estava querendo abordar com a igreja lá de Filipos. Ele afirma: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Paulo vai falar da atitude, da motivação do nosso coração. Ambição egoísta ou vaidade ou humildade. Qual vai ser a atitude do nosso coração? E continua: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. John Piper, que é um pastor muito conhecido no meio missionário, e não só no meio missionário, mas em outros meios também, diz que nós vivemos um tempo de orgulho e vaidade exacerbados. Nós estamos possuídos por uma espécie de direito, de empoderamento pessoal. Porque eu tenho direito, você está sempre me devendo. Você me deve uma espécie de reverência pelos direitos que eu tenho. Eu, na verdade, não sei por quê, mas você me deve. Você me deve um olhar de admiração quando passar por mim, quando cruzar comigo. Você me deve um certo comportamento se somos da mesma vizinhança. Se você é meu colega de trabalho, você me deve lealdade. Se você é meu amigo de verdade, você me deve mais ainda. Você precisa estar sempre disposto a me socorrer e me ajudar. Aliás, todos à minha volta me devem. Meus pais me devem, meus irmãos me devem, minha esposa me deve, ou meu marido me deve, meus filhos me devem. A sociedade como um todo deve os meus direitos. John Piper, então, diz que esse é o orgulho e a vaidade do nosso tempo. O orgulho e a vaidade sempre estiveram presentes no nosso coração, mas hoje se traduzem dessa maneira. O oposto disso é a humildade. E é essa atitude que nós vamos encontrar em Cristo Jesus. O que vai começar a tirar o foco de mim mesmo? Mudança de atitude. Agostinho, um dos chamados pais da igreja, afirma que eu posso conhecer quem eu sou quando eu conheço a Deus por intermédio de Jesus. Se eu penso que me conheço, mas eu não conheço a Deus, então esse conhecimento é falso, porque me falta a lente da verdade que é Jesus. Jesus, o homem perfeito, o homem com quem, o homem que eu tenho que imitar. Que atitudes são estas que estavam em Cristo Jesus, que Paulo afirma aqui? Seja essa atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Primeira atitude, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Estou lendo aí
em Filipenses 2, 5 em diante. Primeira atitude, 6 agora. Então, essa é a primeira atitude. Embora sendo Deus, o que é que ele fez? Ele não se identifica como Deus. Ele não cobra isso de ninguém que estava ao seu redor. Lá na Índia tem um costume muito estranho para nós, por exemplo, ocidentais brasileiros ou ocidentais em geral. Quando uma pessoa quer reverenciar outra, principalmente, por exemplo, um jovem mais velho quer reverenciar uma pessoa, um jovem mais novo quer reverenciar uma pessoa mais velha, o que ele faz? Ele chega perto daquela pessoa, mas ele não toca nessa pessoa. Ele agacha e põe a mão no sapato daquela pessoa. Então, por exemplo, se o neto quer reverenciar o seu avô, ele, quando chega perto do seu avô, ele se agacha e põe a mão no sapato do avô. Se um amigo quer reverenciar o outro, o que ele faz? Ele chega na casa e ele abaixa e ele vai pôr a mão, né? Se ele for muito amigo, o amigo não vai deixar ele chegar até o chão e pôr a mão no sapato dele. Mas essa é uma atitude para você dizer assim, olha, eu te considero uma pessoa superior, eu considero que você seja uma autoridade, eu considero que você seja uma pessoa especial. Então, Jesus não considerou o fato dele ser Deus, que ele devia se apresentar como tal. Segunda atitude, esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando o texto diz aqui esvaziou-se, significa, em outras palavras, que não que ele se esvaziou da sua condição de Deus. Jesus não se esvaziou dessa condição. Ele continuou sendo Deus. Ele não tinha como se esvaziar dessa condição. Do que ele se esvaziou? Ele se esvaziou de qualquer direito que ele podia ter. E toma a forma de servo. E ele começa a fazer agora não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele diz assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estava lendo o Novo Testamento, eu estou lendo o Novo Testamento, todo, o Velho também. E eu estava observando uma coisa que durante todos esses anos eu nunca tinha observado. Jesus gostava de festa. Tanto é que ele começa o seu ministério numa festa de casamento. Mas eu não encontro no Novo Testamento nenhum registro de Jesus fazendo uma festa para os seus amigos. É muito interessante isso. Isso me parece fazer parte desse esvaziamento divino, não da sua divindade, mas desse esvaziamento e tornando-se servo. Jesus se apresenta como servo, nunca dá uma carteirada em ninguém, nunca diz assim, olha, você sabe com quem você está falando? Terceira atitude de Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Aqui está aprofundada o pensamento, esse princípio do esvaziamento. Ele nunca recebeu elogio de ninguém e ele nunca ficou envaidecido com o elogio de ninguém. Ele dispensou isso. E quarta atitude, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esvaziamento. Assume a atitude de servo, de servir o outro. Não recebe para si mesmo nenhum louro. Tudo era acreditado ao Pai. E uma
obediência, mesmo que tivesse que morrer. Não que ele quisesse, como ser humano, morrer. Tanto é que lá no jardim do Getsemane, quando ele vislumbra o sofrimento atroz do Calvário, ele vai dizer ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Obediência, nem que tivesse de experimentar a morte. Por que que Paulo escreve morte de cruz? Pela vergonha, só ia para a cruz quem era bandido, quem era condenado por algum crime, crime que Jesus nunca cometeu. Por quê? Porque Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Então Paulo vai dizer assim: seja essa a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Atitude de não se apegar ao fato de quem ele era, não reivindicar para si mesmo a atenção das pessoas, consideração das pessoas. Eu não estou falando para você que a gente não aprecia isso, mas é aquela vaidade, aquele orgulho de ter que ser reconhecido, é aquele sentimento que nós temos no nosso coração que nos faz querer receber atenção constante. Esvaziou-se, tomou a forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Paulo disse assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E vai dizer ainda: olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Está lá em Romanos capítulo 1. Paulo entendeu e toma essa atitude de Cristo Jesus. E agora ele fala: olha, ninguém me deve nada. Eu é que sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, sábios e ignorantes. Eu dispenso qualquer relacionamento, porque eu me tornei, a minha atitude é a atitude de Cristo Jesus, uma atitude que liberta, uma atitude que nos faz parecidos com Cristo Jesus. Então, quando eu conheço a Deus, eu começo a conhecer a mim mesmo. A minha identidade fica claro. Se eu sei que Deus é o Criador, consequentemente, eu sou a criatura. Se eu sei que Deus é o Senhor, consequentemente, eu sou o empregado. Eu sou o servo. Se eu conheço a vontade de Deus e resolvo fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus, então eu começo a me esvaziar. Não significa que eu não vou cuidar das minhas obrigações, que eu não vou ter disciplina, nada disso. Porque Jesus tinha todas estas coisas, ele cumpriu cabalmente a missão dele, mas ele fazia a vontade do Pai. E essa atitude é que vai nos libertando desse jugo pós-moderno, desse empoderamento, desse orgulho, dessa vaidade. E eu quero compartilhar com você nesta manhã uma história maravilhosa, a história de William Borden. William Borden nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos. O pai de William Borden era um homem, naquela época, empresário, milionário. Ele era um homem que não tinha relacionamento com Deus, todavia sua esposa era uma serva fiel do Senhor. Quando William Borden terminou o ensino médio,
O seu pai lhe deu de presente uma viagem ao redor do mundo. Só milionários podiam fazer isso. Como ele era menor de idade, foi contratado um professor para acompanhá-lo. Alguém que conhecia algumas línguas dos países por onde ele ia passar. Ele passou por toda a Europa, passou pela Ásia, passou pela África também. Nessa viagem, William Borden foi impactado com a realidade de tantos povos que ainda não conheciam Jesus. Sentiu que Deus estava chamando para um povo muçulmano do interior da China, por onde ele tinha passado. Quando ele regressou, ele contou para o pai dele a sua decisão. O pai, extremamente contrariado, tentou dissuadi-lo, dizendo que aqueles negócios todos eram dele, que ele ia herdar os negócios, toda a fortuna da família, que ele deveria assumir o seu papel frente aos negócios, além de ter que terminar os seus estudos. Mas William Borden continuou firme em sua decisão. E naqueles dias ele escreveu em sua Bíblia 2 palavras: sem reservas. Ele vai para a faculdade, quando ele termina a faculdade, estava se preparando para ir ao campo, seu pai faleceu. Então os amigos, a família, começou a pressioná-los para que ele ficasse. Afinal de contas, ele era quem iria assinar os cheques agora. Ele que deveria assumir a direção dos negócios. Mas William Borden não retrocede. E ele escreve uma segunda frase em sua Bíblia: sem retroceder. Ou seja, sem olhar para trás. Então, William Borden planeja a sua viagem para a China. Porém, ele diz o seguinte: eu vou passar no Egito para aprender o árabe, porque ele queria trabalhar com muçulmanos chineses da etnia Dongxia. E passar lá no Egito, aprender o árabe, iria ajudá-lo junto àquela etnia muçulmana onde ele tinha pretendido trabalhar. Mas, aos 25 anos, ele contrai uma meningite cerebral e falece no Egito. Muitos poderiam dizer: que desperdício. A mãe de William Borden vai para o Egito buscar o corpo do filho e, ao pegar seus pertences, encontra sua Bíblia. E William Borden, sabendo que sua doença não tinha cura, que a sua vida estava no final, ele escreveu uma terceira frase: sem arrependimento. A mãe de William Borden, investe a herança dele, $800 mil naquela época. $800 mil naquela época equivaleria hoje a alguns milhões. E constrói um hospital na China, na cidade onde ele iria servir aquele povo, onde ele seria missionário. Esse hospital está ali até hoje ali na China, naquela cidade. Eu conheço um missionário que trabalha naquela cidade. Naquele hospital existe um museu com fotos de William Borden, com resumo, coisas de William Borden. E na parede, numa placa de madeira entalhada, estão registradas a sua obediência, seu desapego, sua atitude de servo, sem reservas, sem retroceder, sem arrependimento. Meus queridos, seja a nossa atitude, a minha atitude e a sua atitude, a mesma atitude de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te louvar e te agradecer
te agradecer pela nossa salvação, te agradecer pela tua companhia constante, que faz tanto bem para o nosso coração. Te agradecer pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E o nosso desejo não é desperdiçar a nossa vida querendo reconhecimento, escondidos atrás do nosso orgulho, das aparências, da nossa vaidade, ou de qualquer destas coisas que são do nosso velho homem, que são da nossa velha natureza. Nós queremos, ó Deus, ter a mesma atitude de Cristo Jesus e fazer morrer em nós. Nós queremos mortificar estas coisas que nos identificam com o velho homem, com o velho Adão e não com Cristo. Predispõe o nosso coração, nos dá todos os recursos que vêm da tua parte, a fim de que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Que o nosso coração tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Esvazia o nosso coração do nosso eu e nos faz ser servos na tua presença. Abençoa a cada um de nós, abençoa o nosso país. Nesse tempo que nós estamos vivendo, abençoa aqueles que estão na linha de frente, servindo, médicos e outros, expostos, ó Deus, a esta enfermidade, muitas vezes mortal. Supre todas as nossas necessidades. Acode e predispõe o nosso coração para ver aqueles que ao nosso lado estão precisando ser socorridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.